Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de desfrutar a Tua palavra. Que o Senhor alcance cada coração nessa noite. Que o Senhor fale ao nosso interior. Foi para isso que nós viemos, para ouvir o Teu falar. Não deixa a gente ir embora sem tocar em Ti, não. Que o Senhor possa nos salvar um pouco mais. Nós queremos dar a Ti liberdade, para que o Teu Espírito Santo possa inundar o nosso ser, possa ir lá no íntimo do nosso coração e tirar tudo aquilo que não presta, tirar tudo aquilo que é do mundo, tirar tudo aquilo que não Te agrada. Abrimos a Ti o nosso coração. Obrigado, porque o Senhor ainda fala. O Senhor ainda está se dispensando à Tua igreja. Nós Te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra em Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 20. Colossenses 2, 20. Diz assim, eu vou ler do 20 ao 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Até aí por enquanto, irmãos. Esse versículo, essa porção começa assim, ó. Se morremos com Cristo. Se morremos com Cristo. Aqui não é só uma questão de, será que nós morremos com Cristo? Não é só uma questão disso aqui. Aqui é uma questão assim, já que morremos com Cristo, é como se fosse uma afirmação. Já que morremos com Cristo, amém. Já que você morreu com Cristo, por que ainda a gente vive no mundo nos sujeitando a um montão de ordenanças? Talvez essa palavra não seja muito prática para nós, porque nós não somos judeus, nós nunca tivemos debaixo de ordenanças de lei, como os judeus viviam. Então talvez você pensa, André, isso aí para mim não muda muito não. Eu não tenho lei, eu não tenho isso, eu não sigo um monte de ordenanças. Mas a gente é bombardeado por outros tipos de ordenanças. E às vezes a gente não percebe. E interessante que fala, essas coisas com uso, que significa com o consumo se destrói, com o consumo se corrompe. Coisas boas, coisas positivas, não é coisa feia, coisa boa, tem roupa espiritual, falar bonito. Aí fala no 23, tais coisas com efeito têm o quê? Aparência de sabedoria. E é aqui que eu quero falar com os irmãos. Tais coisas têm aparência de sabedoria. Aqui Paulo menciona 3 questões sobre ordenanças: manusear, provar e tocar. Não manuseis aquilo, não proves aquilo, não toques aquilo. Nós já compartilhamos aqui várias vezes, nós estamos no Colossenses já tem um tempo, que a igreja em Colossos era bombardeada por um monte de tradição, um monte de coisa. Você não pode isso, você não pode aquilo, sabe assim, muita coisa na cabeça dos irmãos lá. Então Paulo vinha aqui para tentar salvar os irmãos desse montão de coisa que sufocava o Cristo que havia no coração deles.
se preocupava tanto em viver uma aparência e esquecia de viver a realidade. Cristo está no nosso interior e eu preciso desfrutá-lo como Cristo todo inclusivo. Tem tudo o que eu preciso. Mas aqui nessa época era tão bombardeado de tanta coisa exterior que tinha que fazer, então Paulo estava tentando tirar os irmãos de Colossos desse emaranhado de tradição e costume. Tá? Paulo queria trazer para eles uma visão clara de Cristo. E aqui ele fala, tem a aparência de sabedoria. Hoje, nós corremos um grande perigo de viver em aparência. Muito. Se a gente não vigiar o nosso andar, o nosso viver, nós vamos viver de aparência. Mas lá dentro tem nada. Sem realidade alguma. Eu já citei aqui, vou citar de novo. A pandemia que nós vivenciamos há pouco tempo, expôs a nossa realidade de Cristo. Expôs a nossa fé. Expôs a nossa convicção. E mostrou quem de nós, não que a gente fique olhando um aos outros, mas pelo menos no nosso interior, quem de nós confia e descansa no Senhor ou não? Como é que está, irmãos, o nosso depósito da palavra no nosso coração? Como é que está o nosso depósito de Cristo? Como é que está? Você sabe o que ainda tem pela frente? Tem coisa pela frente. Nós vamos vivenciar ainda muita coisa pela frente. Como é que está o depósito da palavra no seu viver? Ou nós vivemos pela realidade, ou nós vivemos apenas na aparência. Paulo fala, isso aqui tudo tem aparência de sabedoria. Tem aparência de sabedoria. Como é que estão as nossas raízes no Senhor? Está lançada ou não? Está bem fundamentada em Cristo ou não? As circunstâncias que nós já estamos vivendo e que em breve nós iremos viver, vai expor isso. Será manifestado essas coisas. Hoje já existe uma corrente forte no Brasil de um ódio contra a palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos perceberam isso. Estão culpando a palavra de ser homofóbica. A palavra prega ódio. Estão virando o canhão já para o lado da igreja. Cristão é fundamentalista. Cristão é radical. É eles que propagam ódio contra as minorias. Esse discurso ele não vai começar, ele já é. Isso já existe. Tá? Pode ser que um dia, muito em breve, alguém chega do seu lado, o quê? Você lê a Bíblia? E aí? Pode ser que você seja perseguido logo, logo, porque está lendo Bíblia. Porque está lendo a palavra. Que você é cristão. Mas cristão é o culpado de todo o problema que está acontecendo hoje. Isso é algo que eu escuto desde menino. Mas eu já estou vendo isso acontecer. Esse discurso ele está no início, mas ele já nasceu. Eu não digo no mundo afora, eu digo no Brasil, tá? Isso já é. Esse ódio, ele já começou. Colossenses 2, 4, diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que é um raciocínio falaz?
que são raciocínios falazes? É um raciocínio errado que tenta passar para você que aquilo é certo. É um raciocínio errado que tenta falar para você que aquilo é certo. Para quê? Para te enganar. Isso é raciocínios falazes. O mundo, irmãos, está assim disso, ó. Está assim disso. Eu nem vou perder tempo de falar do mundo aqui. O mundo já está assim disso. O que mais tem aí hoje no mundo é que o errado agora é certo. E que o certo agora está errado. É ou não é? Os irmãos sabem disso porque vocês estão vivendo, vocês estão vendo as coisas acontecer. Isso é o quê? Raciocínio falaz. Raciocínios falazes. É um pensamento, é uma linha de raciocínio que quer te ludibriar, que quer te seduzir. O mundo jaz no maligno, então não preciso nem ficar surpreso de eu saber que isso está acontecendo aí fora. Mas aí vem uma questão. E quando isso acontece na igreja? Ai, André, raciocínios falazes na igreja? É. Raciocínios falazes entre os filhos de Deus? Sim. Não é possível? É. Existe? Sim. Aí, irmãos, é que a situação complica. Por quê? Nós temos depósito da palavra para falar assim, aquilo ali é um raciocínio falaz. Aquilo ali está tentando me ludibriar. Ou não. Ou só porque tem um perfume espiritual, eu já vou falar amém, 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 amém. E aí? Eu sei que o mundo não vai nos enganar com as coisas do mundo. Se bem que tem hora que a gente conversa com alguns irmãos, dá até medo, né? Chega até a enganar mesmo. Mas eu imagino que não. Mas que as coisas podem surgir no nosso meio, no meio do povo de Deus, e isso vai. Raciocínios falazes no meio dos filhos de Deus. Quando Paulo está falando aqui, ninguém vos engane com raciocínios falazes, ele não está falando do mundo. Ele está falando entre o povo de Deus. Satanás usa a própria palavra para te desviar de Cristo. Você sabia disso, irmãos? Lá em Mateus 4, na tentação do deserto, o que ele fez com Cristo? Ele usou a palavra para seduzir Cristo. E se ele fez isso com Cristo, você acha que ele não vai fazer isso comigo e com você? Você acha, o diabo não vai aparecer aqui, igual ele apareceu lá para Cristo e falar, não. Não, ele vai usar, sabe quem? Nós. É difícil pensar isso. Mas é. E nessa hora, nós precisamos de realidade da palavra. Porque vai ter aparência de sabedoria, mas não tem realidade. Na comunhão do grupo familiar lá, nós desfrutamos uma porção muito boa. E eu quero compartilhar com os irmãos. Neemias foi levantado pelo Senhor para edificar a cidade, os muros de Jerusalém. E ele começou ali a obra de edificação. Mas aí, o que se levantou contra ele? Perseguição. O Sambalá e o Tobias. Não vai edificar, não. E aquela perseguição. Os irmãos já conhecem a história de Neemias. Não vai edificar, não. E cria empecilho, cria situação, uma aqui, outra ali, para que aquela obra não avançasse. Aí um dia, o Sambalá e o Tobias pegaram um profeta. Um profeta. Eles foram bem num profeta, que era o homem que falava e todo mundo ouvia. Eles pegaram um profeta aí, subornaram o profeta. Profeta, você vai, na cabeça do Neemias. Você vai usar raciocínios falazes com Neemias. E eu quero ler para os irmãos Neemias capítulo 6, versículo 10. 10 a 13. Aqui é Neemias falando, tá? Diz assim: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado,
disse ele quem? O Semaías, o profeta. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar. E para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar. Para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Você percebe um exemplo prático de raciocínios falazes? O profeta aqui, o Semaías, falou assim, vão te matar hoje. Eles vão vir te matar hoje à noite. Já perturbou a cabeça do Neemias. Faz o seguinte, vamos lá para o templo. Interessante que ele fala assim, ao meio do templo. Não é só entrar e fechar a porta, não. Entra, vai lá no meio do templo. Isso foi suficiente para Neemias perceber e falar assim, percebi que não era Deus. Sabe por que Neemias percebeu? Porque Neemias conhecia a palavra. E ele sabia que lá em Números 18, versículo 7, Deus, quando deu as ordens para os sacerdotes, falando para Arão, proibiu de entrar no templo quem não era sacerdote. E Neemias não era sacerdote. Lá em Números 18, 7, fala assim, Deus falando para Arão, mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, e tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isso é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, olha agora, porém, o estranho que se aproximar morrerá. Isso não era para entrar, isso é uma ordem para não entrar no templo quem não fosse do sacerdócio. E aí o profeta veio na cabeça do Neemias, vão te matar hoje, faz o seguinte, vamos no templo, lá dentro, entra lá. Como Neemias conhecia a palavra, ele refutou um raciocínio falaz. Ele falou assim, isso não vem de Deus não. Irmãos, eu fico encantado com isso. Por quê? Nós podemos hoje também discernir os falares. Você, mais ainda do que o Neemias. Porque a Bíblia está pronta na sua casa, no seu braço, no seu celular. E você tem o Espírito. Nós podemos discernir o falar para não ser seduzido e fazer uma bobagem que tem aparência de sabedoria. Agora, irmão, se a palavra de Deus não é a minha realidade, se ela é aberta apenas sábado e domingo aqui na reunião, eu vou ser seduzido. Eu vou ser levado. Aí eu serei difamado. É o que ele fala. Vou ser atemorizado. Vou ficar perturbado com essas conversas. Raciocínios falazes, uns são por ignorância e outros mal intencionados. Às vezes a pessoa repete aquilo por ignorância. Não conhece, fica falando. Outros com má intenção. Não cabe a nós ficar julgando isso. Cabe a nós ter discernimento da palavra. Para não ser enganado. Por isso que Paulo fala, ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, irmãos, cuidado com a aparência. O que nós precisamos é de realidade. Entrando agora em Colossenses 3, que foi a porção que o Nélio leu conosco agora há pouco, começa da mesma forma do que essa porção que a gente começou no 2. 2 começou, se morrestes com Cristo. Aí o 3 fala, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo,
Não é se foi, será que foi? Não. Já que você foi ressuscitado com Cristo, é isso que ele está falando. Busque as coisas do alto. Pensa nas coisas do alto. O Luiz Fernando compartilhou aqui no sábado passado essa porção. Foi ruminado aqui conosco. A nossa posição hoje é celestial. Nossa posição é celestial. Por isso que você pode buscar as coisas do alto. É só por isso. Porque você já está lá. Se você não estivesse lá, você não conseguiria pensar nas coisas do alto e nem buscar as coisas do alto. Mas como nós já estamos assentados junto com o Pai lá, eu posso buscar. Essa é a sua posição. Você crê? Nós cremos nisso? Isso é real para mim? Ou isso é só uma palavra bacana? Não pode ser só aparência, tem que ser real. Sempre que eu compartilho isso, eu amarro isso com Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui em Colossenses 3 fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, a nossa posição hoje é oculto. Eu estou escondido. Nós estamos ocultos com Cristo em Deus. O Salmo 91 fala, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está oculto no Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Já que a nossa posição é de estar oculto em Cristo, nós temos descanso. Eu preciso crer nisso. E preciso desfrutar desse descanso. Estar oculto é estar no esconderijo do Altíssimo. Nós fomos introduzidos no descanso. Vocês se lembram daquele diálogo entre Deus e Satanás no livro de Jó? No primeiro capítulo? Satanás chega perante Deus e Deus fala, viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o que Satanás fala para Deus? Jó 1:9. Ele fala assim, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Olha agora, o 10. Acaso não o cercaste com sebe? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás fala assim, acaso não o cercaste com sebe? Sebe é uma cerca viva que se planta em volta das fazendas, das casas de fazenda, cerca viva, para proteção de animais, de qualquer invasão. É uma cerca viva. Satanás fala assim para Deus, mas você não cercou Jó? Você abençoou a vida dele, cercou ele, não tem jeito de eu fazer nada com ele. É isso que Satanás estava dizendo para Deus. É por isso que ele te adora, é por isso que ele é íntegro, é por isso que ele é temente. Você não cercou ele? Nós tiramos um princípio daí. Jó estava oculto. Assim como você está oculto. Jó estava escondido. Satanás não toca no cristão não, irmãos. Aí você vai falar assim, mas tocou, André. Então saiba de uma coisa. Assim como ele tocou em Jó, só toca em nós com a permissão, com a sabedoria, com a permissão e cuidado de Deus. Então se a sua vida está virando de perna para o ar, Deus está vendo. Deus está consciente de tudo. E está tudo debaixo do controle dele, tá? Ah, o diabo está acabando comigo. Não, se ele está tocando e fazendo alguma coisa em você, antes disso ele teve a permissão do Senhor. Porque não faz nada se o Senhor não permitir. Isso para mim é descanso. Ele não tem poder sobre nós. Se ele te atacou, é porque houve uma permissão do seu pai.
E quem está cuidando de você é o seu pai. É isso, irmãos. Eu tenho que descansar nisso. Eu sei que eu estou debaixo da cobertura do pai. Satanás não me vê. Para ele me ver, ele tem que falar com Deus. E Deus vai falar assim, então eu vou permitir só isso. E ele só permite aquilo que nós suportamos. Tá? Não esqueça disso. Eu sei que na hora da prova, né? Segunda-feira a gente esquece disso. Mas lembre-se disso. Não, o Senhor está vendo. O Senhor está cuidando. Ah, agora virou tudo de perna para o ar. O Senhor está cuidando. Nada, isso é surpresa para mim, mas isso não é surpresa para Deus. O Senhor está cuidando. Pode ter certeza que houve um diálogo no céu. Por isso que aquilo chegou até mim, senão não chega não. Se ele vier atalhando, não toca em você, o inimigo. Então saiba, o Senhor te cercou. Tá? Nós estamos cercados com a proteção de Deus. O inimigo não tem poder para te atingir. Não tem. Caso você seja atingido com doença, desemprego, morte, aflições, tribulações de qualquer natureza, saiba, o Senhor sabia disso antes. Isso tem o cuidado dele. Isso tem a soberania dele. Nessa situação, o Senhor está ciente e cuidando de todas as coisas, tá? Nós devemos ficar debaixo da cobertura do Senhor. Hoje, a nossa esfera é oculto em Cristo. Não põe a cabeça para fora. Não sai. Fica oculto. Desfruta do descanso. As coisas da terra não deveriam mais ser importantes para nós. Porque a nossa posição é celestial. Nós precisamos, claro. Mas elas não deveriam ocupar lugar no nosso coração. O que tem que ocupar lugar no nosso coração são as coisas do alto. O resto o Senhor vai prover para a gente sobreviver. E aí no versículo 4 fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Hoje você está oculto. Um dia você será manifestado. Um dia você vai ser manifestado, irmãos. Mas enquanto ainda não chegou esse dia, fica oculto. Continua escondido, descansando à sombra do Onipotente. Tá? Nossa posição é celeste. Você já sentiu alguma vez aqui embaixo como um peixe fora d'água? Você já teve aquela sensação de peregrino? Sabe? Fica tudo sem graça. Fica tudo ruim. Você olha assim e fala, tá ruim? Você já teve essa sensação? Amém. Isso é bom. Porque a nossa posição, por ser celestial, as coisas da terra não devem nos completar mais. Nós vamos apenas usá-las. Mas elas não devem ser a plena satisfação nossa. Por isso que 1 Pedro, capítulo 2, ele fala, 2:11, ele fala, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Por que ele exortou a isso? Por que Pedro nos exorta a isso? Porque nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos daqui. E logo, logo nós vamos voltar para casa. Logo, logo, o Senhor vem nos buscar. Tem um hino que eu gosto muito que fala, sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui. Só uma noite moro aqui. Ó, não me impeças, eu quero ir para a cidade maravilhosa. O mundo não tem o que eu procuro. Meu desejo é morar na cidade do meu Deus. Sim, eu desejo ir morar. Lá ninguém chora. Não há angústias, não há pecado. Não existe a morte. Sou estrangeiro,
sou peregrino, só uma noite moro aqui. Essa é a nossa realidade, irmãos. Não lance raízes aqui não, porque o Senhor está vindo para nos tirar, tá? Nós estamos aqui, mas nós só estamos de passagem. Nossa morada é celestial. Pelo fato de hoje nós estarmos ocultos, aqui o versículo 4 fala: quando ele também se manifestar, vós também sereis manifestados com ele em glória. Por isso que hoje nós não devemos fazer propaganda de nós. Hoje nós estamos ocultos em Cristo. A vida de um cristão é oculta em Cristo. A nossa vida não é uma exposição para que nós sejamos honrados e exaltados. Não. Quando você olha no corpo de Cristo, ninguém sobressai. A única cabeça que sai um pouco a mais para cima é a de Cristo. Tem que ser tudo padrão no corpo. Se alguém pôr o cabeção mais para cima, é um perigo. Ninguém deve se expor. A única pessoa que aparece no corpo é Cristo. A única pessoa que deve ser vista e admirada na igreja é Cristo. Mas ninguém. Promover pessoas, promover obras de pessoas, isso é babilônico. Isso vem de Babel. Aonde Nimrod falou, façamos uma torre que chegue lá em cima, né, até o topo dos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Isso é Babel. O homem não pode ser exaltado. Eu me lembro ainda, eu não sei, talvez alguns irmãos lembrem, os mais antigos devem lembrar. Quando a gente estudou lá atrás, o livro de Samuel, e foi nos ensinado que na época que foi escolher o rei, Saul, 1 Samuel capítulo 9. Aí fala assim, ó, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Olha agora, desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então Saul devia ser um rapaz, um homem grandão, bonito, que devia sair para cima dos demais. Você põe a multidão assim, você via aquele cabeção para cima assim. Devia ser grandão. E ele foi o rei, e ele foi o que caiu. Era usado isso na época assim, que ninguém deve sobressair no corpo, só Cristo. E fica uma figura aqui, um princípio. Nós estamos ocultos. Nós só vamos ser manifestados quando o Senhor voltar. Até lá, não põe a cara para fora, não. Põe Cristo para fora. Cristo pode pôr para fora, pode exibir. Só. Mas minha habilidade, a minha capacidade, não serve para nada. Saul pôs a cabeça aqui, se destacou demais, virou rei e depois caiu. Quando Cristo aparecer, irmãos, nós vamos ser parecidos com ele, tá? Mas agora a nossa posição é oculta em Cristo. Romanos 8:19 fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém. A ardente expectativa da criação aguarda. Existe uma expectativa para essa revelação, que vai acontecer muito em breve. Mas até esse dia, fiquemos ocultos em Cristo, com Cristo em Deus, tá? Permaneça no descanso. Aí você pega Colossenses, vai para o versículo 5. Colossenses 3, 5. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria.
Nós acabamos de compartilhar aqui do 1 ao 4, que nós estamos no céu. Nós estamos nas regiões celestes, tá? Aí chega Paulo e fala, fazei, pois, morrer. Muitos cristãos, por não entender isso aqui, desanima. Por quê? Porque não consegue. Não consegue parar de se prostituir, não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue parar de mentir, não consegue parar de ter desejo maligno, não consegue deixar de ser avarento. Não consegue. Então fala, mas tá errado, então isso aqui não é para mim. Se Deus não é para mim, a Bíblia fala, fazei, pois, morrer. Eu não dou conta. Por não compreender, desanima. Irmãos, a única maneira de fazer morrer as práticas do corpo é por meio do Espírito. E tem um versículo que nos ensina isso. Romanos 8, versículo 11, diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como que você mortifica os feitos do corpo? Pelo Espírito. Por isso que eu preciso estar oculto em Deus. Se você estiver no descanso, o Espírito vai mortificar todas essas coisas da natureza terrena. Se você sai do esconderijo do Altíssimo, aí você vai querer mortificar. Sabe o que vai acontecer? Você pode conseguir 2 dias, talvez 3 dias, talvez você vai bem, uns 15, talvez até mais um pouquinho, 1 mês. Mas logo, logo você vai cair. Isso que a gente chama de prática de ascetismo. Isso é o ascetismo. Isso que a igreja em Colossos praticava muito. É por meio de um bom procedimento, não fazer certas coisas da carne. Não adianta. Você não vai conseguir. Tem que deixar o Espírito fazer. Mas o Espírito vai fazer, que hora que o Espírito vai fazer? Aí vai exigir de você intimidade com o Senhor. Vai exigir de nós, irmãos, coração aberto. Vai exigir de nós confissão. Vai exigir de nós arrependimento. Dobrar o joelho, falar com Deus, gastar tempo lendo a palavra. Diante do trono da graça, eu tenho que ir lá diante do trono da graça para achar socorro em ocasião oportuna. A palavra fala, acheguemo-nos. Eu só preciso me achegar, mas é eu que vou me achegar. Quem vai fazer é o Espírito, mas eu vou me achegar. Não é realizado pelo esforço próprio. Tá? Não é realizado. Essa realidade do versículo 5 de Colossenses 3 não é realizado pelo esforço próprio. Tá? E o ascetismo é suicídio espiritual. Porque ele vai te levar para frustração, para decepção. E Deus vai perder poder. Deus não é Deus que não dá conta, então não adianta. Então eu sou assim mesmo. Deus não transformou nada na minha vida, eu sou assim mesmo. Mas nós precisamos nos abrir em comunhão com o Senhor. Precisamos permitir que o Espírito tenha caminho livre em nós, para fluir em nós. Tá? Eu ia até pedir o hino aqui, mas não deu tempo hoje. Eu queria pedir aquele hino. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar. Faz crescer tal fluir, ó Senhor, até coroa da vida eu ganhar. Amém. Como amo esse doce fluir, faz-me a vida da alma negar. Quem que faz a vida da alma negar? Você? Não, é o fluir.
Você não dá conta de fazer a sua vida da alma negar. Se você tentar, você vai conseguir só 2 dias, uma semana e pronto. O que faz a sua vida da alma ser negada, morrer os feitos da carne, é o fluir do Espírito Santo. Mas ele tem que fluir. Então eu preciso abrir, confessar os meus pecados, a minha miséria, sabe? A minha situação, e deixá-lo fluir. Não preocupa que o resto é com ele, tá? Não se preocupe que o resto é com o Senhor. Eu me lembro de uma frase de um irmão que uma vez disse assim: Deus só pode ajudar um tipo de pessoa. Um tipo de pessoa. Aqueles que se achegam diante dele com um coração sincero. Só isso. Se chegar diante de Deus assim, escondendo ouro, escondendo coisa, Deus fala, na hora que você se abrir, eu avanço. Mas enquanto você estiver reservando coisa aí, eu vou te deixar aí quebrando cabeça. O Senhor nos ensine a nos abrir. O versículo 8 diz assim, de Colossenses 3. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, agora, porém, despojai-vos de tudo isso. Ira. Irmão, você só pode ficar irado enquanto tiver sol. Você tem que tratar isso antes do sol se pôr. Resolve isso logo. Irai-vos, mas não pequeis. Aqui fala indignação. Você está indignado com alguma coisa? Você está indignado com a política no Brasil? Tem muita coisa que está indignando a gente, não tem? Está deixando a gente assim, com os nervos à flor da pele. Tem muita coisa nos indignando. E pode preparar que só vai piorar. Porque o senso de injustiça, ele vai aumentar. E a indignação, quando a injustiça prevalece, ela aumenta, ela ferve. Nós vamos ficar indignados? Interessante que fala assim, vos revestistes do novo homem que se refaz. Esse novo homem se refaz. Olha só, irmãos, pelo fato da gente ter sido despido de Adão, nós podemos agora nos revestir cada vez mais de Cristo que se refaz. Ele não é velho, ele se refaz. Todos os dias, Cristo se refaz. Todos os dias você tem uma porção nova de Cristo. Todos os dias. O ponto crucial é a transformação pela renovação da nossa mente. Nossa mente envelhece, a gente acostuma a orar, acostuma a ler a Bíblia, acostuma vir na reunião, acostuma. E aí perde o frescor, né, perde a realidade e fica só na aparência. Nós precisamos ser transformados pela renovação da mente. Tá? 2 Coríntios, eu já estou terminando. Amanhã na chácara, eu vou continuar com os irmãos. E quero entrar num assunto que eu acho que, por mim, podia ser falado toda vez. Que é sobre perdão. E eu vou abordar algumas questões sobre perdão. Dentro dessa porção de Colossenses, na chácara amanhã com os irmãos. E para terminar, eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Eu queria convidar os irmãos para ler comigo. Vamos ler esse versículo? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém. Ainda que o seu exterior se corrompa, lá dentro, lá no seu interior, existe Cristo, que se renova dia a dia. Esse Cristo que se refaz para o pleno conhecimento. Isso é uma promessa que você tem. Se você está morto, você tem a vida dentro de você.
cavuca a vida por meio do exercício da fé, que ela vai te inundar e vai te salvar. Amém. Amanhã a gente continua. Só fechar os olhos para a gente orarmos. Senhor, obrigado, porque o Senhor se refaz todos os dias. O Senhor é novo. O Senhor é cheio de frescor. Nós nos envelhecemos a cada momento, mas o Senhor é novo a cada segundo. E é por meio dessa novidade de vida que nós queremos viver. Nós queremos dar liberdade para o Teu Espírito em nós, para que Ele possa inundar o nosso ser e atuar fluindo do nosso coração e nos ajudar a viver uma vida santa, a nos ajudar a viver uma vida celestial. Que o Teu fluir do Espírito possa dar a nós um testemunho positivo de vida, um viver de libertação dos vícios, um viver de libertação daquilo que é da carne, um viver de libertação daquilo que é do mundo, para que haja manifestação daquilo que é glorioso, para que haja manifestação da sua pessoa. Em breve nós seremos como o Senhor é. Em breve seremos manifestados com o Senhor. Enquanto esse dia ainda não chega, que o Senhor nos mantenha no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Nós te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém.